Shalom a todos, muito boa noite. Aqui é o apóstolo Thiago Marques. Estamos aqui em Fortaleza. Agora é 00h47. Hoje já é o dia 8 de junho de 2023. E eu resolvi gravar este vídeo para trazer uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Estamos vivendo dias calamitosos, estamos vivendo dias difíceis e eu tenho uma palavra de Deus para você. Fique até o final deste vídeo e eu tenho certeza que você vai no mínimo se sentir melhor. Eu tenho certeza que você que serve a Deus vai ser motivado. Talvez você já esteja até parado no seu ministério individual, no seu chamado, no seu trabalho, com a sua missão. E eu quero com esta mensagem trazer vida para a sua vida. Eu sou o apóstolo Thiago Marques, seja bem-vindo a este canal. Este canal tem um propósito de proclamar o Evangelho para ajudar pessoas, para salvar pessoas através da palavra, para motivar pessoas através da palavra, para conduzir pessoas a Cristo através da palavra. Fique à vontade, se inscreva, curta esse vídeo, faça o comentário que você assim desejar, compartilhe. E eu quero, nesta madrugada, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos conversar com o Senhor? Feche seus olhos. Vamos conversar com Deus. Senhor Jesus, muito boa noite. Começando os primeiros minutos do dia 8 de junho de 2023. Eu estou aqui para glorificar e agradecer o Senhor, agradecer pela minha vida, da minha esposa, nossos filhos, nossos pais, irmãos, parentes, pela vida dos nossos amigos, daqueles que oram por nós, pela vida daqueles que nós também oramos, pelas nossas circunstâncias que o Senhor tem nos permitido, concedido, seja uma forma de uma bênção, ou seja também uma forma de uma prova. Não que a gente clame para vir prova, mas a Tua palavra diz: em tudo dai graças. Eu quero te dar graças, Senhor, por este momento até aqui. O Senhor tem sido não só a nossa pedra de ajuda, mas o Senhor tem sido o nosso alicerce inteiro. O Senhor tem sido a nossa pedra angular o tempo inteiro. O Senhor tem sido tudo, como sempre. E neste momento eu quero apresentar esta pessoa que está vendo este vídeo agora, que ela possa receber a tua vida, que ela possa receber o teu avivamento, ser renovado, transformado, completamente restaurado. Assim eu peço pela minha vida, pela vida da minha família, por essa pessoa que está vendo este vídeo também. Que teu Espírito se apodere de nós de maneira plena e completa, para poder ter liberdade, para poder nos transformar, nos libertar, fazer de nós teus servos, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, eis-nos aqui, Senhor. Faz conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que através dessa oração você vai continuar orando aí também na sua casa e vai perceber e entender o que Deus tem para a sua vida.
quero aproveitar o momento, eu estou aqui usando uma camisa da Escola da Excelência do Rei Jesus, que também temos um canal do YouTube com esse mesmo título. Você digita aí no YouTube Escola da Excelência do Rei Jesus. Vai aparecer o meu segundo canal no YouTube. Esse primeiro canal que você está vendo este vídeo é só sobre pregação do Evangelho, proclamação do Evangelho. E o canal da Escola da Excelência do Rei Jesus é para ensino. É o ensino da palavra. É também a proclamação do Evangelho, mas principalmente através do ensino, tá bom? Se inscreva lá também neste outro canal. Nos ajude a proclamar o Evangelho mesmo à distância. Seja um missionário de Deus para esses tempos. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vamos à palavra. Estou aqui com a minha Bíblia. Eu quero compartilhar com você nessa madrugada. Eu estava aqui, antes de começar a fazer este vídeo, estava aqui orando, pedindo de Deus um direcionamento. E a nossa mente, né, ela tem a capacidade de nos direcionar. Mas para este vídeo também pedi um direcionamento de Deus. E o direcionamento foi esse. Eu quero compartilhar com você o livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, os 2 primeiros versículos. Ele diz: a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido tuas declarações e sinto temor. Aviva teus feitos e com o passar dos anos torna-os conhecidos. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O profeta Abacuque, um homem que nos inspira, um homem que demonstra a sua fé de maneira plena e é um grande exemplo para nós. Um homem que denunciou a iniquidade de Judá, o homem que aguardou a resposta de Deus e o homem também que agradeceu e fez também um cântico ao Senhor. E nós lemos aqui o primeiro versículo que nós conhecemos desse cântico que ele fez ao Senhor. Um homem que fez a diferença no seu tempo, sendo elevado ao nível profético, sendo elevado pelo próprio Espírito Santo como um profeta. E nesta madrugada eu quero que você se volte para o Senhor totalmente. As cidades estão cada vez mais conturbadas. Quanto maior a cidade, mais problema social tem. Quanto maior a cidade, mais crueldade. Quanto maior a cidade, menos amor as pessoas têm umas pelas outras. E isso está facilmente perceptível porque o Senhor Jesus nos disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Hoje as pessoas estão se matando por motivos fúteis, coisas que alguns anos atrás eram mais difíceis de ser observados. O inimigo tem ganhado territórios, tanto territórios físicos quanto mentes, territórios mentais. Mas nessa madrugada, eu quero me direcionar a você, que precisa de um avivamento da parte do Senhor. Todos nós precisamos do Senhor o tempo inteiro. A palavra do Senhor nos diz no livro do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, a última parte do versículo: sem mim nada podereis fazer. E realmente isso é uma plena verdade. A palavra de Deus nunca vai ser uma mentira ou uma verdade incompleta. Ela sempre será uma verdade absoluta. E todos aqueles que testam a Bíblia, testam a palavra de Deus, testam as Escrituras Sagradas para verificar se ela é verdadeira ou se está enganando as pessoas ou coisa parecida, eles sempre vão testificar que a palavra de Deus é a verdade absoluta do Senhor para as nossas vidas. O profeta aqui, ele está fazendo um pedido em forma de agradecimento também. Ele pede e já agradece. Como assim?
Como eu disse no capítulo 1 aqui, como ele fala sobre denunciando a iniquidade de Judá, ele faz uma acusação, uma denúncia muito grave, com a tentativa de trazer o povo de volta para o caminho do Senhor. No capítulo 2, ele aguarda a resposta de Deus. Deus fala com ele de maneira poderosa, o justo viverá pela fé e outras coisas a mais, que foram fazendo com que o profeta entendesse que Deus ele levanta profeta para apontar para os homens o verdadeiro caminho, o caminho correto. E eu quero aproveitar a oportunidade de trazer para você. Você já parou para pensar qual é a diferença entre um sacerdote e um profeta? Sabendo que ambos são escolhidos de Deus. Realmente aqueles que foram levantados pelo Senhor. Infelizmente, não é de agora isso, né? Já tem muitos séculos, até milênios, pessoas que são levantadas por conta da pechada, do favoritismo, do conhecimento, menos pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu quero me referir verdadeiramente a homens e mulheres que são levantados pelo Senhor na qualidade de sacerdotes, na qualidade de profetas. Qual a diferença entre um sacerdote e um profeta? Deixe aí um seu comentário, o que você pensa a respeito disso. Eu tenho algumas respostas para você e talvez te ajude nesse caminhar de fé. Deixe seu comentário para ajudar também outras pessoas a pensarem sobre o assunto. Então a minha resposta para você é a seguinte: o sacerdote, ele ouve o povo, ele pega as coisas do povo, ele se coloca na posição do povo diante de Deus. Ou seja, no tempo dos sacrifícios, ele pegava o animal, sacrificava em nome daquele que tinha cometido um pecado, uma iniquidade, e estava pedindo perdão a Deus, e aquela vida do animal era ceifada, e aquela pessoa era perdoada por causa do sangue derramado. A palavra sacrifício em hebraico significa aproximação. Então, quando o animal era morto, o sangue derramado, Deus aceitava o sacrifício por causa do sangue, e era uma vida pela vida. A vida do animal pagava resgate pela vida daquele que estava se arrependendo do seu pecado. Então, era basicamente isso. Por isso que o Senhor é o nosso Cordeiro de Deus. Por isso que sabiamente o profeta João, chamado Batista, disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o sacerdote, ele se coloca diante de Deus para interceder pelo povo. Então, é um pedido que sai da terra e vai para o céu. E o profeta? O profeta, ele faz o serviço ao contrário. Ele se coloca diante de Deus para falar para o povo. Então, a mensagem vem do alto para a terra. Mas ambos são muito importantes. Ambos são extremamente necessários. Existem profetas que também são sacerdotes. E existem sacerdotes que depois que se tornaram profetas, né? Nós vemos isso na vida de Jeremias, da linhagem, né, de Arão. Ele foi ensinado pelo pai até os 30 anos de idade aproximadamente para ser um sacerdote. Mas o Senhor chamou ele para ser profeta. Então, não que ele não tivesse exercido o sacerdócio, até porque ele estava no iniciozinho do seu sacerdócio individual, e Deus chamou ele para elevado à posição de profeta. Nós vemos também isso acontecer na vida de Ezequiel, quando ele estava sendo ensinado pelos pais no caminho do Senhor, também da linhagem de Arão, para assumir o sacerdócio, e perto dos seus 30 anos é levado para a Babilônia, e lá, como lá na Babilônia não tinha templo, ele foi levado pelo Espírito Santo à qualidade de profeta. Então o sacerdote, repetindo, tá? Só para você firmar seu conhecimento que a gente está falando agora, o sacerdote ouve de Deus, ouve do povo e apresenta para Deus. O profeta, ele ouve de Deus
e orienta o povo. Então, quando o povo começa a andar no caminho errado, Deus levanta profetas. Pode reparar que o período dos profetas, que a gente conhece como profetas maiores, profetas menores, esse período profético foram períodos de longos séculos que o povo se desviava do caminho do Senhor. E Deus levantava profetas nesses períodos para que o povo pudesse ser conduzido novamente para o caminho do Senhor. E nós temos aqui um profeta, Abacuque. É um livro de somente 3 capítulos e capítulos bem curtos, mas de uma profundidade gigantesca. Aqui o profeta, ele se derrama diante do Senhor. Ele aponta para o povo a direção correta, denunciando o seu pecado. Ele aguarda a resposta de Deus e quando ele entende o que Deus ia fazer por aquilo que o profeta anunciou pelo Espírito Santo, ele louva e engrandece ao Senhor. Agora eu quero me dirigir especificamente para você. O que isso tem a ver para nós? Então, isso em teologia se chama contextualizar. Pegar uma palavra, uma referência, uma mensagem do tempo bíblico e aplicar em nossas vidas nos tempos atuais, do tempo da pós-modernidade. Então, isso é extremamente importante, nós percebermos a aplicação prática dessa mensagem que nós estamos falando agora. Porque se a gente não conseguir aplicar na prática, muitas pessoas não conseguem entender. Então, eu quero que você entenda como que você e eu podemos aplicar isso nos dias de hoje. Bem, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, no início deste ano, pelo Espírito, o Senhor me fez perceber a espiritualidade dessa região geográfica. Tá? Então, como Paulo disse, em parte conhecemos, porque em parte profetizamos. Ele não me mostrou tudo, ele não me fez saber tudo, mas uma parte. Porque só pela parte que ele já me fez saber, já é muita coisa para fazer. Já vamos ter muito trabalho. A igreja do Senhor tem um trabalho gigantesco sobre a face da terra. E esse trabalho é repartido pelos compromissados com o Senhor. Por aqueles que têm zelo na obra, por aqueles que não têm só um chamado, mas têm um compromisso, por aqueles que fazem. E a minha mensagem nesta madrugada é para você, que é ativo na obra, é uma pessoa que faz, que não fica só aguardando o convite para ir fazer, é aquele que tem iniciativa, é aquele que vai fazer, é aquele que toma a frente, é aquele que vai junto muitas vezes, ou aquele que no mínimo intercede para que outros possam ir. Então eu quero falar sobre esse avivamento. Então eu quero que você entenda, avivamento não é algo produzido pelo homem. No ano de 2014 eu fui convidado para participar de um seminário na cidade de Manaus e, como de costume, eu dobrei o joelho e perguntei para o Senhor qual era a mensagem que Ele queria que eu levasse. O seminário era sobre avivamento e a nossa mente, ela passeia, né? Quando a gente é convidado para dar uma mensagem, levar uma mensagem, ser o preletor, muitas vezes falado. Mas o nome mais correto é ministro da palavra. Então, quando nós vamos ser mensageiros de Deus, ministro da palavra, é importante dobrar o joelho e perguntar para o Senhor o que Ele quer falar com o seu povo, não o que a gente quer, tá certo? Então, se você concorda com isso, deixe seu comentário, talvez é uma experiência sua, né? Um lugar que você foi pregar e marcou sua vida, tem na sua lembrança esse momento. Compartilha com a gente aí essa fase, para que a gente também possa se alegrar com o Senhor através da sua vida. Então, o Senhor me orientou a falar sobre Jonas. E até todo o Antigo Testamento são bem pontuais os momentos de grandes avivamentos. Nós temos um grande avivamento
lá com Moisés, quando tira o povo do Egito e atravessa o Mar Vermelho, do outro lado houve um grande avivamento. Mas esse avivamento não foi produzido para resgatar realmente o povo. O povo, no processo que Deus estava manifestando as 10 pragas, o povo já estava sendo liberto, porque o povo estava vendo e contemplando o poder de Deus que nunca tinha sido feito antes na terra, antes daquele momento. Então era um momento inédito. E depois de 400 anos sendo escravos ali, eles estavam sendo libertos pelo Senhor, vendo a mão de Deus trabalhar, vendo os resultados do poder de Deus, mas muitos também ainda permaneciam presos nas suas idolatrias a deuses, presos no seu egoísmo, presos em várias situações que nós, seres humanos, muitas vezes nos enlaçamos por nossos próprios pecados. Então, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, conhecemos bem, Miriam pegou os tamborins, começaram a cantar com as outras mulheres, festejaram e ali houve um grande avivamento. Logo em seguida nós vemos o outro avivamento também com Moisés, quando ele desce do Monte Horebe pela primeira vez, depois se indigna com o que foi feito ali, com autorização do seu próprio irmão Arão, a construção do bezerro de ouro. Ele volta a segunda vez para o monte, fica mais 40 dias, quando ele desce, um outro grande avivamento. A Bíblia não tem essa referência com essa palavra, mas nós percebemos pelo Senhor, pelo seu Espírito, que esses momentos que Moisés, em especial, teve esses contatos com Deus, o povo também teve esse momento particular, esse avivamento na sua história. Depois nós vemos ali com o rei Davi alguns avivamentos, nós temos outros momentos históricos de avivamentos, mas com Jonas foi o primeiro grande avivamento fora de Israel. Uma cidade inteira com mais de 120 mil pessoas, mais os animais. O rei mandou todos jejuarem 3 dias, se cobrindo com um pano de saco. O primeiro grande avivamento fora do povo de Israel. Um avivamento tão lindo, tão precioso para o Senhor, uma cidade inteira sendo salva. Mas depois de algumas gerações voltaram a se corromper, mas até aquele momento Jonas estava contemplando o primeiro grande avivamento entre os gentios, entre aqueles que não são israelitas. E existe um vídeo, tem 3 partes esse vídeo, tá lá para você acompanhar a pregação. Seminário de Avivamento, são 3 partes. Neste canal que você está vendo este vídeo, tem essas 3 partes desse vídeo, feito em 2014. Fica à vontade para ir lá ver. E nós estamos aqui agora comentando sobre o profeta Abacuque. Um profeta que, não diferente dos outros, também sofreu. Um profeta que, não diferente dos outros, também foi perseguido. Um profeta que, não diferente dos outros, também foi rejeitado. Mas muitos ouviram o que ele falou. Eu quero que você imagine quantas pessoas ouviram a palavra do profeta e quantos disseram sim. Você, com certeza, ouviu a palavra de Deus e já disse sim para o Senhor. E talvez você parou no tempo, parou com a sua missão, virou as costas para o teu chamado, para o teu ordenamento, para o teu cargo, para a tua missão. Independente do seu cargo, se é um cargo eclesiástico ou um cargo funcional, como um professor de escola bíblica, como um porteiro, um secretário, como qualquer outro tipo de cargo, o zelador, não sei. Não pare. O Senhor te chamou para te capacitar. As tuas experiências dependem também daquilo que você faz. Mas se não fizer, a experiência não vem.
E o que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida no futuro depende das experiências do presente. Você consegue entender? Tem coisas que Deus quer fazer no futuro, na minha e na tua vida, que se a experiência não acontecer hoje, o futuro vai ficar prejudicado. E muitas vezes Deus ainda vai cumprir aquele propósito no futuro, mesmo que a experiência não tenha sido satisfatória, porque Ele tem pressa. Deus não é um Deus que trabalha na vagarosidade. Estamos vivendo os últimos momentos do relógio do Senhor. O início do fim dos tempos. Deus tem pressa. Assim também como o inimigo tem pressa. Mas a pressa de Deus é para nos capacitar para a sua boa e perfeita obra. E eu desejo para você, nesta madrugada, um avivamento genuíno do Espírito Santo. Esta cidade também tem problemas sociais. Fortaleza tem seus problemas sociais, tem os seus valores, tem os seus benefícios, tem suas vantagens, mas também, como qualquer outro lugar, tem seus problemas. E alguns desses problemas o Senhor já me fez entender o tipo de trabalho que nós vamos ter aqui nesse lugar. Então, você como povo que se chama pelo nome do Senhor, entenda que Deus ele precisa dos seus servos para continuarem a sua obra. Se não existir servos, se não existir igreja, a obra ela para. Quando o Espírito Santo sair da terra e levar a igreja, a obra de salvação vai parar. Você já ouviu falar sobre isso? Quando o povo de Deus for arrebatado da terra, sequestrado, capturado, a parousia de Deus, como disse Paulo em grego, que nós chamamos comumente de arrebatamento. A obra de Deus para salvar, ela vai cessar. Porque o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não estará mais na terra. A Bíblia diz que as pessoas vão pedir para morrer e não vão morrer. A Bíblia diz que as pessoas vão fazer coisas absurdas para que a morte chegue até elas e elas não vão morrer. Então, enquanto esse tempo não chega, enquanto o anticristo não aparece, precisamos ganhar territórios físicos e territórios mentais para o Senhor. Mas para que isso aconteça, precisamos estar preparados, precisamos estar capacitados. E o avivamento do Espírito Santo é a maior ferramenta para que isso aconteça através das nossas vidas.